Dando sequência, então, às atividades do PET 2 de matemática do segundo ano. O segundo assunto, que era permutações, né? Agora só o cálculo sem fazer espaço amostral. Eu tenho aqui: determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Letra A, ordem. Ordem tem 1, 2, 3, 4, 5. Repete? Não repete. Então 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Dominar. Dominar. Repete? Não repete. Quantas letras tem? 7. 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5.040. Cinema. Cinema repete letra? Não repete. Quantas letras tem? 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Então, os elementos não repetem, é só calcular o fatorial do número de elementos. Passando então o número 2, o exercício 2 já foi resolvido na apostila, né? Então, vou passar para o 3. Exercício 3. Considere os anagramas da palavra aluno e responda o que se pede. Letra A. Quantas começam por vogal? Aluno. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras que não se repetem. Então, eu coloquei aqui 5 cadeirinhas para 5 letrinhas. Precisa começar por vogal. Foi uma condição dada. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para começar, sendo que eu sou obrigado a começar com vogal? Eu aqui optei por começar por A, supondo que você opte por começar por A. Mas você tem quantas possibilidades? 3. Você pode começar por A, com U e com N. Então, 3 possibilidades. E sobra quantas cadeirinhas? 4. Se você usou A, o que sobrou? L-U-N-O. Sobrou 4 cadeiras para 4 letras. 4 cadeiras para 4 letras é 4 fatorial. 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1 possibilidade. Ou seja, 3 vezes 4 fatorial, que é igual a 72. 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 72. Letra B. Quantas começam por vogal e terminam por consoante? A gente já sabe que para escolher uma vogal eu tenho 3 possibilidades. Eu posso escolher A, U ou O. Para terminar com consoante eu tenho 2 possibilidades. Eu posso terminar com L, com N. Suponha que eu comecei com A. Eu tirei A. Quantas letras sobrou? Sobraram 4. Mas suponha que eu usei o N no final. Eu já usei o A no início, o N no final. Quantas sobraram para mim? Sobraram 3 espaços para 3 letras. Número de espaço igual ao número de letras, fatorial de 3. 3 possibilidades de vogal, 2 possibilidades de consoante, mais 3 que sobrou aqui no meio. Ó. 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, isso é igual a 3 possibilidades de vogal, 2 possibilidades de consoante, vezes 3 fatorial, que é igual a 36, que é o produto de 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. E a letra C. C, quantos começam e terminam por consoante? Vou começar com consoante. Eu olho lá na palavra aluno. Quantas consoantes já tem? Opa, tem 2. Tem L e N. Então tem 2 possibilidades de eu começar. Aí eu vou terminar. Se eu usei o L, eu sou obrigado a terminar com N. Se eu comecei com N, eu sou obrigado a terminar com L. Então eu tenho uma possibilidade só. Mas as palavras podem começar com L e terminar com N, e pode começar com N e terminar com L. Então, 2 de início, 1 de final. Sobram 3 espaços para 3 letras, que são as vogais A, U, O. Então, 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 é igual a 2 vezes 3 fatorial, que é igual a 12, que é o produto das possibilidades aqui embaixo. A letra D. A letra D, o exercício, o livro já fez ela, a apostila. Só que eu vou explicar, só para questão de entendimento mesmo. Quantas representam as vogais A ou O juntas nesta ordem?
Falou que vai juntar letras. Você vem aqui, agarra elas, deixa ela grudadinha aqui, como se elas fossem uma só letra. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Agora essa aqui, se o A ou o O, ela se torna uma letra só, então eu vou contar ela uma vez só. 1, 2, 3. Eu tenho 3 possibilidades para 3 espaços. Então eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é o quê? 3 fatorial. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher uma. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o L. Eu vou escolher as vogais. Mas se eu escolher uma vogal, elas vêm tudo grudada? Vem grudada de jeitinho assim, ó. A, O. E aqui L. Então, ou seja, elas podem variar somente a posição. Certinho? Para que explicar? Já tá pronto, dona Alessandra? Porque a letra E vai fazer o seguinte, ó. Quantas apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Em qualquer ordem. Então, o A e o O vai estar juntas. Então, eu vou grudar elas aqui. Elas vão ser contadas como se fosse uma letra só. Aqui, gente, só um detalhe aqui. Eu coloquei L, A, O e L, né? O que tá aqui é N. O N, pronto. Continuando, né? Agora as vogais estão juntas, mas em qualquer ordem. Elas estão agarradas, conta como se fosse uma letra só. Uma letra, 2 letras, 3 letras. Então, tem 3 cadeirinhas. 3 cadeirinhas. Só que em qualquer ordem. Ou seja, elas podem mudar de lugar. Eu vou escolher uma letra aqui. Quantas opções eu tenho? 3. Eu posso escolher as vogais, o L ou o N. Eu vou escolher aqui. Quantas opções eu tenho? 2. Suponha que eu escolhi o L aqui eu só tenho o N e as vogais. E eu escolho as vogais aqui no último. Suponha que eu escolhi as vogais aqui no último, o A, o O. Mas elas podem inverter a ordem? Podem. Inverter a ordem é calcular o número de permutações. A, U, O são 3 letras diferentes. Então, a mudança de ordem delas é igual a 3 fatorial. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. A mudança de ordem dela, que é 3 fatorial. 3 fatorial é 6. 3 fatorial é 6. 6 vezes 6 é 36. Mas como assim? Não entendi como é que ela pode mudar de ordem. É o seguinte. Isso aqui pode ser A, U, O. A, O, U. O, A, U. O, U, A. Como pode ser U, A, O. U, O, A. Todas 6 são possibilidades diferentes. Isso é o resultado de 3 fatorial. Isso é o resultado de mudar 3 letras diferentes de todas as maneiras possíveis. Tchau!